Gravado nos eliminados estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que chorou hoje no Jorjão. Esse é seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown e não há nada mais definitivo do que uma gambiarra provisória. E aqui é o professor Vinícius de Almeida para dizer que a vida é uma batalha e você é o saco de pancadas. Eu sou o professor Fernando Machado, pois a nossa alma está abatida até o pó. Resgata-nos por tua misericórdia. Vocês estão combinando? Isso na verdade, isso aqui é mais pro Tite hoje, né? Mais ou menos para a seleção brasileira, aqui em homenagem a um. Não, nós estamos no saco de pancada do Tite, né? Exato. Então é isso aí. Então, com essa frase motivacional, né, começamos mais um episódio do Direito do Mato. Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos para trazer até você o Direito do Mato, o podcast mais ouvido aqui na região norte de Dourados. E, como sempre, começamos o episódio agradecendo a Unigran, que nos cede todo este espaço tecnológico para as nossas gravações. Agradecemos ao Paulo, que está aqui, sempre comandando esta equipe, essa equipe abençoada, que está aqui sempre trabalhando muito feliz e alegre na sexta-feira à noite, dia da gravação, né? Embora o episódio seja temporal, a gente não pode cravar uma data. E agradecemos principalmente a você, irmão e irmã, que está sempre conosco, nos acompanhando, sempre mandando aí a sua mensagem para nós. E acompanhe mais o Projeto Direito do Mato nas redes sociais, confere o nosso perfil tanto no Instagram como também no Facebook. Se você estiver vendo esse episódio no nosso canal do YouTube, a gente já espera que você já siga a gente, ativa o sininho para novas notificações, deixa o seu like e um comentário para o YouTube poder passar mais o Direito do Mato para o pessoal aí. E você também pode acompanhar no Rumble e no Spotify, agora também em vídeo. E para continuar e celebrar e ainda mais esse momento festivo e agradável, que é acompanhar o nosso podcast, você pode adquirir uma de nossas canecas personalizadas do Direito do Mato. Entre em contato conosco lá pelo Instagram, por gentileza, ou mande um e-mail, direitodomato@gmail.com. É isso aí. Vamos dar início ao nosso episódio aqui, então. Ministra do STF mantém decisão do TST sobre folga quinzenal de empregadas aos domingos. A ministra Carmen Lúcia rejeitou o recurso das lojas de Riachuelo contra a decisão do TST a pagar em dobro as empregadas as horas de serviço prestado em domingos que deveriam ser reservados ao descanso. Segundo a ministra, a escala diferenciada de repouso semanal previsto no artigo 386 da CLT, é a norma protetiva dos direitos fundamentais sociais das empregadas. O dispositivo da CLT, que integra o capítulo relativo à proteção do trabalho da mulher, prevê que, havendo trabalho aos domingos, deve ser organizada uma escala de revezamento quinzenal que favoreça o repouso dominical. Para o TST, a regra específica deve prevalecer sobre a regra geral. Entre aspas, do contrário, a proteção de outros grupos vulneráveis, potencialmente ativados no comércio, como crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência ou povos originários, estaria inviabilizada, afirmou o ministro. Na avaliação da ministra, a decisão do TST, ao reconhecer que a escala diferenciada é norma protetiva com total respaldo constitucional, está de acordo com a jurisprudência firmada pelo STF no julgamento do RE 658312. Nele, o tribunal reconheceu que a Constituição da República legitima o tratamento diferenciado entre homens e mulheres para dar eficácia aos direitos fundamentais sociais das mulheres. Essa foi a voz do Brasil. Aqui é interessante porque a CLT, ela diz que o repouso semanal obrigatório, o descanso semanal remunerado, deve ser preferencialmente aos domingos. Essa é a regra para todos os trabalhadores. Então, não necessariamente aos domingos, mas preferencialmente aos domingos. E para as mulheres, há uma norma de proteção diferenciada aqui, porque a CLT ela faz uma distinção entre o trabalho do homem e das mulheres, e estabelece que se tem trabalho ao domingo, tem que ter uma escala de revezamento quinzenal. Então, pelo menos a cada 15 dias tem que ser garantido o descanso da mulher no domingo. Tá, então vamos voltando aqui, professor Fabrício, você foi muito rápido aqui ao mérito da questão. Vamos voltar um pouco aqui. Então, a CLT ela trata expressamente do trabalho aos domingos. A CLT entende que o domingo é o dia do Senhor, que é o trabalhador, então tem direito do repouso, de ficar com a sua família. Então ela coloca que será preferencialmente aos domingos.
pensando justamente que muitos comércios funcionam todos os dias, que não há um dia para... Hoje eu acredito que a maioria dos supermercados, farmácias, tudo funciona aos domingos, né? Então, em relação à mulher, existe uma regra diferenciada. O homem pode trabalhar todos os domingos. Esse pode também todos os domingos também não é assim, pode. Pelo menos um domingo, entende? Né? A jurisprudência é que deve ser garantido o descanso em um domingo. Tá? É claro que determinadas empresas, às vezes, elas não abrem justamente, elas não abrem outros dias da semana. Por exemplo, tem um restaurante que abre de quarta a domingo e fica fechado segunda e terça. Tá? Então, às vezes, ele não consegue fazer essa escala e como tem 2 dias fechados, então aí não tem nenhum problema. Agora sim, em relação à mulher, faz-se uma distinção. A CLT não é a única distinção. Um outro exemplo é na jornada de trabalho da mulher. A mulher tem o direito, quando ela vai iniciar a jornada extraordinária, as famosas horas extras, ou a pedido do empregador, por exemplo, que ele pede para que seja feita horas extras, é garantido a ela, entre o final da jornada regular e o início da jornada extraordinária, um descanso de 15 minutos para começar a jornada extraordinária. Eu já vi, inclusive, algumas doutrinadoras do direito do trabalho, mulheres, questionando isso, do porquê isso. Porque ela tem que esperar 15 minutos, a empresa vai exigir que ela descanse para não ter nenhum problema, só que dela vai demorar mais para ir embora. Então, ao invés de já continua o trabalho para poder ir embora logo. Então, se isso realmente protege ou não protege. A CLT trabalha muito com aquela ideia das atividades estafantes, as atividades daquela ideia tradicional da indústria, da pessoa trabalhando no chão de fábrica, muito nessa ideia, uma legislação da década de 40, né? Consolidada na década de 40, contudo veio assimilando normas desde os anos 20, 30, quando o Brasil foi industrializado. Então, muito nessa ideia que tanto que a mulher tem limitação com relação a peso, algumas questões diferentes da mulher. No caso da regra quinzenal para a mulher, justamente vai nessa questão da família, de que para que ela tenha uma convivência ali com os filhos, algo nesse sentido, que normalmente é uma visão que é mais atribuída à mulher pela CLT. E temos que considerar assim que uma grande maioria daqueles que são pais, né, ou chamado hoje os pais solo, né, uma grande maioria é de mãe solo, né? Então, elas precisam de um tempo de convívio com os filhos, que é um momento que os filhos não estão na escola. Porque eles estarão na escola durante os dias letivos, e se a folga da mulher da mãe nesse dia letivo, ela não vai poder ter o convívio. E a dificuldade, às vezes, de conseguir alguém para ficar com o filho no domingo. Então, pensando, acho que justamente nessa situação, acho que em 1940 não pensava nessa situação. Mas acabou que serve para isso também. Serve também nesse caso, então você possibilita. E o questionamento foi justamente pela Lojas Riachuelo, que abre aos domingos, né? Inclusive aqui em Dourados. A loja Riachuelo aqui em Dourados, durante muito tempo, quando ela foi inaugurada aqui, virava atração, porque era a única loja que tinha escada rolante. Então, os douradenses não conheciam escada rolante, né? Então, iam lá para ver como é que funcionava. Igual quando inaugurou o semáforo, né, em Amambai. É normal. O pessoal de Amambai, inclusive, vem lá no shopping para subir na escada rolante. O pessoal vem de Amambai, vem de excursão. O pessoal vem lá. O pessoal até fica meio constrangido, acho que tem que pagar ingresso para subir na escada, assim, mas aí o pessoal explica lá, é tranquilo. Comprar ingresso para porta automática. Né? A loja Riachuelo, ela tinha no início escada rolante só para subir. Para descer, você tinha que ir pela, digamos, pela tradicional. Então, para subir, ela te ajudava para comprar, mas depois que você comprou, você já não significa mais nada para a Riachuelo, né? E aqui, nesse caso, a Riachuelo quis contestar justamente essa questão da isonomia e tratamento. Porque tratar de maneira diferente o homem da mulher, o trabalhador da trabalhadora. Por que essa diferença, né? Não justificando realmente isso. E o STF o TST já tem esse entendimento, né, que esse tratamento diferenciado não é desigualdade, mas é isonomia, né? E o STF só reconheceu, acho que justamente isso, né? Isso não é esse tratamento desigual, né? Ele traz a chamada isonomia. Justamente, eu vou tratar de maneira desigual, dada a dificuldade própria
de cada tipo de trabalhador. E o TST já se manifestou várias vezes sobre isso, né? Sobre essa situação um pouco mais concessiva de direitos às mulheres. E normalmente essas decisões, tanto no TST e até no STF, eles destacam que existe uma diferença social no dia a dia do homem e no dia a dia da mulher. Onde normalmente a mulher, ela acaba, na verdade, assim, sempre, a mulher, ela acaba tendo muito mais atribuições dentro do seu dia do que normalmente o homem teria. O que faz sentido, então, você ter esse tratamento jurídico diferenciado. Como a própria ministra, ela destacou, e também os ministros do TST, isso aqui está relacionado com a própria eficácia dos direitos fundamentais. O Fabrício comentou aqui da isonomia. Quando a gente fala na igualdade, a gente tem que lembrar que a igualdade ela tem que ser vista de várias maneiras. Existe a primeira forma de enxergar a igualdade, que é a formal, que é o famoso, está escrito que todos somos iguais perante a lei, mas também existe a segunda forma, que é a igualdade material, e a terceira, que inclusive o STF já julgou sobre isso, que é a igualdade por reconhecimento. Mas essa segunda é a igualdade material, é aquele dizer, não basta ser igual na lei, mas também tem que dar oportunidades iguais no mundo real. Então, quando você tem o direito dando essa oportunidade de você ter uma folga um pouco a mais para a mulher, ele está justamente o direito querendo mudar a realidade para acabar isso que distancia tanto o homem como da mulher. Esse mesmo fundamento social, cultural, ele aparece também na questão previdenciária, quando a mulher ela tem uma idade e um tempo de contribuição menor para a aposentadoria, justamente por reconhecer que a mulher, na questão biológica, ela tem um encargo biológico, que é a questão da gestação, e na questão social, que a mulher acaba acumulando mais funções, seja na criação dos filhos, seja na assunção ali de afazeres domésticos, ela acaba tendo seria uma dupla jornada, né? Uma jornada formal do trabalho e uma jornada informal das atribuições que ela acaba assumindo, e por isso se justifica então que algumas normas sejam expressamente elaboradas para a produção da mulher, algumas outras sejam interpretadas em favor da mulher, né? Acho que no direito do trabalho também dá para destacar de diferença a questão da revista pessoal, né? Acho que a lei que fala sobre a revista pessoal diz que quando é a revista pessoal para mulher, né, tem que ser feita por outra mulher, né? Sim. Acho que tem algo assim também. Aí não é só no direito do trabalho, né? Na segurança pública também, né? Direito criminal também, né? Questão de presídios, etc., de visita. São questões de proteção da dignidade, né? Ou põe detector de metal e pronto. É mais fácil. Mas vamos lá para a próxima, então. Olha só. Pais querem usar esperma do filho morto para gerar um neto, mas juiz impede. Os pais de um jovem de 22 anos que estava em coma e morreu entraram com um pedido no Tribunal de Justiça britânico para utilizar o esperma dele e gerar netos. O juiz, no entanto, negou a solicitação porque concluiu que seria uma invasão de privacidade, segundo o jornal The Times. O pai argumentou no tribunal que o rapaz costumava dizer que queria ter filhos antes de sofrer o derrame, que o deixou em coma e posteriormente causou sua morte. O juiz responsável pelo caso, no entanto, diz que não havia provas suficientes de seus desejos. Segundo o magistrado, a permissão prejudicaria as disposições regulatórias da Lei de Fertilização Humana e Embriologia de 1990, permitindo que o esperma fosse congelado em um caso, abre aspas, onde não há ou há pouca evidência de que a pessoa incapaz que está morrendo teria consentido. Conceber filhos póstumamente não é ilegal no Reino Unido, mas a lei é muito clara e determina que haja consentimento por escrito. Viu? Então vamos separar aqui alguns elementos da nossa notícia. O jovem havia congelado esperma, né, não sei se já estava doente, alguma coisa, havia ali o esperma congelado, ele veio a óbito, os seus pais, no caso, queriam gerar um neto, né? Então, a partir desse esperma congelado. Ele já tinha deixado, então, em um... Claro, né? Esperamos que sim, né? Sei lá, cara, vai saber. Ele já havia congelado. O corpo humano é um mistério. Esperamos que sim. Como é que você faz a retirada do esperma do filho? E os seus pais depois quiseram
quiseram aqui gerar um neto, né? O professor Fabrício já perdeu aqui um pouco da dignidade que ele ostentava. Você já achou que era um morto muito louco? Não faz muita coisa. Eu imagino tentar explicar isso aqui pra minha avó, né? Tentar explicar uma notícia como essa, né? Não, a pessoa pode, às vezes, pensando, sei lá, já teve um filme, não, uma novela que teve um caso desse, inclusive, foi com a Débora Seco, a atriz, eu lembro, né? Que ela estava interessada num rapaz muito, a personagem era milionário, rico, tal, não sei o que ele tinha o quê? Congelado o esperma dele e tudo, e feito vasectomia, para não correr o risco de engravidar qualquer outra pessoa. Né? Só, se ele quisesse, podia ter filho, ele faria isso. Eu lembro dessa novela, só me fugiu agora o nome. Ligar pro Fábio Pinhel, ele vai saber. O nosso amigo Fábio, ele sabe. Consultor para fim de novela. Então, essa é uma finalidade. Ou a pessoa também. Débora Seco era Darlene. Personagem Darlene. Assim. Aos poucos vem. Bom, aqui no caso estava congelado, né? A incubadora. Só que a incubadora. Podia ser o nome da novela, A Incubadora, é verdade. Se fosse no SBT, seria. Tem a usurpadora, tem a incubadora. Então, a questão aqui... Não é barriga de aluguel? Não é? A barriga de aluguel foi uma outra, bem mais antiga. Porque tratava de barriga de aluguel mesmo. Mais antiga. E bom, vamos voltar aqui. E se fosse no Brasil, né? Vamos aqui para a Terra Brasília. É possível você guardar um material genético, isso seja tanto o óvulo da mulher, ou o esperma do homem, ou até mesmo o embrião, né? Que daí é o óvulo já devidamente fecundado, tudo. Então, é possível o congelamento e guardar esse material genético? É possível, sim. Podendo guardar, as pessoas podem usar, sim, em vida elas determinam se querem que use, se vai usar para que finalidade, etc. e tal. Né? A questão fica no que a gente chama de reprodução assistida pós-mortem. Como é que fica com esse material genético que está guardado, e o doador do material, né, ou vamos falar o proprietário, que é dele o material, já faleceu. Como é que fica isso? Então, no direito brasileiro, tanto quanto no direito britânico, é permitida a reprodução assistida, sim. Ela é permitida a reprodução assistida pós-mortem. Porém, o doador do material tem que ter deixado isso expressamente por escrito, que ele autoriza e qual a finalidade da utilização. Ele tem que deixar isso por escrito. Então, seria quase que um testamento vital, não precisa ser nas regras de um testamento mais baixo, para que haja uma declaração de vontade expressa e por escrito. E desse escrito não pode ter nenhuma dúvida, né, de que o doador foi o autor daquela manifestação de vontade. Aqui, o professor Fabrício não quis fazer a disciplina de bioética no mestrado, porém eu fiz a disciplina de bioética. Bem da minha saúde. E essa é uma discussão que hoje é tratada no campo da chamada bioética, que é uma área bastante interessante do direito que vai tratar justamente de algumas questões que vão envolver questões relativas ao avanço da medicina, novas técnicas e as implicações delas no direito. Os limites dessas próprias novas técnicas. Quais são os também, limites? né? Porque, por exemplo, aqui nós temos, nós estamos contrariando a regra fundamental biológica, natural. A regra natural da vida, né? Porque você tem um filho que a sua data de nascimento é posterior à data de óbito do seu pai ou da sua mãe, dependendo do material que foi. Isso assim, isso pode acontecer, porque durante a gestação o pai pode vir a morrer. Mas o pior é assim, a concepção foi posterior à morte. Ele foi concebido posteriormente. Então, às vezes, ele vai nascer anos após a morte do pai, ou até mesmo da mãe, então, porque, de ambos. Então, isso pode ser muito tempo depois. E aqui nós temos uma questão que é a vontade dos avós, que ela vai gerar uma nova vida independente. E a responsabilidade, então, dos avós na geração dessa nova vida, porque é um desejo pessoal que os avós têm, imagino que sofrendo pela perda do filho, perda recente aqui, normalmente o pai e a mãe vai antes do filho, aqui o filho foi antes, e os avós aqui tentando, então, gerar esse descendente do seu filho para seguir aquela trajetória normal que seria ter um neto. Porém, a discussão
filosófica, sociológica, antropológica, quais são os limites de você trazer gerar uma vida a partir de um material congelado simplesmente porque há um desejo pessoal, né? Imagina as consequências jurídicas. A gente já pode pensar agora a questão de sucessão. Qual que seria o direito que ele teria em relação a uma possível herança desse que faleceu? Se até chegar ao nascimento com vida, já deve ter resolvido, por exemplo. Então vamos pensar assim, primeira coisa, ele terá direito a ser na sua filiação, né? O nome do pai vai ser o do doador? Né? Sim, isso aí está garantido. Então vai ter ali, vai ser mantida a sua, digamos assim, a ascendência, o nome do pai, dos avós. Só que ele não terá mãe. Ele porque não terá mãe. Por que não vai ter mãe? Não, ele não terá a mãe jurídica, porque ele tem uma pessoa que... Ele tem algum óvulo que foi doado. Normalmente essa doação ela é anônima, então um material que foi objeto de fecundação na barriga de uma outra mulher, que também não vai aparecer. Então, se eu não me engano, acho que a pessoa que doa, ela tem que assinar um termo no qual ela renuncia o direito de ir atrás. E tal. Inclusive tudo é feito anônimo para que não haja nem a possibilidade da pessoa depois buscar essa... Então, assim, é um filho que vai nascer juridicamente sem mãe. Isso, né? Vai ter só ali o pai, só o lado paterno. Sim, porque quando a gente fala em fertilização, o doador do esperma, o doador do óvulo, a barriga de aluguel, ali a pessoa que faz a gestação, que vai gestar, eles não têm nenhum vínculo jurídico com... Então, assim, ele serve como um mero instrumento, né? Então, não vai ter. Então, uma criança que tem o pai, que já era falecido, porém não tem uma mãe. E na questão patrimonial, aí complica um pouco no nosso direito. Porque na questão patrimonial, o Código Civil diz o seguinte... Artigo 1798 do Código Civil. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Que seria aquela pessoa que já concebida, que ainda não nasceu, mas ele vai nascer. Então, ele já famoso nascituro. É o nascituro, né? O aluno aprende no primeiro semestre do curso de Direito, né? Adquire-se a personalidade com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Está lá no artigo 2º. Aí nós temos assim, vamos imaginar que houve aqui um processo de inventário que já se encerrou há 5 anos. E essa criança então nasce. Ela tem direito de pedir a revisão? Imagina se... Então, pelo entendimento do Código Civil, e isso é uma questão ainda muito discutida, né? Muito no campo doutrinário, porque não tem uma decisão judicial assim que a gente pode se amparar, e a lei não foi mudada nesse sentido. É muito discutida se pode ou se não pode. Pela interpretação da lei, não pode. Até porque você cria uma regra de segurança. Você precisa transferir esse patrimônio e não pode, uma vez feita a partilha, agora vamos conceber o filho do fulano, tal, assim, daí desfaz aquela partilha para acomodar o novo herdeiro. Vamos complicando ainda mais. E se o processo ainda não foi feita a partilha? E ele nasce nesse... Se habilita, né? Foi feita a concepção, tudo certinho, já está gestando, aí tem que reservar o quinhão para guardar, para ver se nasce com vida, né? Porque os direitos patrimoniais tem que aguardar nascer com vida. Imagina que bizarro seria, encerrou-se o inventário, foi feita a partilha de bens, aí os bens foram transferidos para os pais, aí nasce a criança, aí os pais, assistindo a criança, teriam que entrar com a petição de herança. Petição de herança. Para anular o próprio direito dele. Isso. Aí volta para trás. Então, você cria essa insegurança mesmo com esse tipo de situação. Não é nem que você, tal, né? Mas você cria insegurança. Digamos que já tem outros irmãos. Ali já foi partilhado tudo, parte disso as pessoas já gastaram, ou tem bens que a gente chama de subrogado, substituído, recebeu isso, vendeu, comprou outra coisa e tal. Você já não tem mais aquela estrutura. Como você vai recompor isso? E há também a questão do prazo, né? Porque a petição de herança tem um prazo de 10 anos a partir da abertura da sucessão, a partir da morte da pessoa. Então, passou 10 anos, você não tem mais como reaver, nem para aqueles filhos que eram vivos à época, os herdeiros que eram vivos à época do falecimento. 10 anos do falecimento para poder fazer a petição de herança e levantar esse patrimônio. E nós temos uma questão interessante também que poderia ser analisada, é que a legislação da maioria dos países sobre a adoção, ela fixa uma idade máxima para a adoção, para se iniciar o processo de adoção.
Por quê? Para evitar que pessoas idosas ou já um pouco mais velhas possam adotar uma criança. Por quê? A legislação entende que a nossa vida ela tem alguns ciclos em que a pessoa ela nasce, ela tem um período ali de amadurecimento biológico mesmo, tem um período em que principalmente a mulher ela fértil, que vai levar até uma idade maior. Depois, a partir dali do idoso, ele já não poderia mais, em tese, ter filhos, já não estaria na época de ter filhos, né? Então, a legislação no Brasil são 52 anos, 50 anos, o limite que a pessoa pode ter para iniciar um processo de adoção. Para evitar que uma pessoa com 70 anos, se você pegar a expectativa de vida média no Brasil, 78 anos, que a pessoa com 70 pudesse adotar. Então, poderia ser analisada essa questão também. Será que na idade em que os avós estariam, eles poderiam assumir os encargos de criação dessa... Eu tenho lá os avós. Um tem 80, o outro tem 78. É porque alguém vai ter que cuidar da criança, né? Alguém tem que cuidar. Como é que fica essa questão da... Também pode até pensar em má fé da parte deles. Já que existe um prazo para petição de herança, esperar o prazo esgotar, para daí ver sobre isso. Porque já que o material genético vai ficar congelado e ele tem um período assim de utilização alta, esperaria passar o tempo, criaria essa segurança jurídica para eles. E, não, agora vamos ver isso aqui. Só que os bens já estão garantidos para nós. Então fica essa questão patrimonial aí, ela pode ser discutida, mas eu acho que, de acordo com essa redação, e não creio que o Código Civil vá mudar, pensando na segurança jurídica, de você evitar sempre uma nova partilha. Vamos pensar no aspecto previdenciário. A pensão por morte, ela tem o prazo para ser requerida, né? Se requerer até 90 dias depois do óbito, recebe da data do óbito, se requerer depois, recebe só do requerimento. Do requerimento. Nesse caso, a pessoa que nasceu depois teria prescrição para poder requerer a pensão por morte? Então, estaria interrompida a contagem. Como é que nasceu 10 anos depois, aí ele pode requerer... Porque seria uma causa de impedimento do prazo prescricional, né? Exato. Porque não corre a prescrição contra os não nascidos. Então, sim. Nossa, muito doido. Você vai criando... Aí a pessoa vai nascer 12 anos depois, aí ela pode requerer a pensão... Já poderia requerer a pensão por morte, receber a partir dali. Aí vem uma reforma da Previdência, muda tudo. Se ela não requereu depois, quando completar os 18 anos, se o responsável dela não requereu, ela poderia com 18 requerer a pensão por morte, que o fato gerador ocorreu há 30 anos atrás. Então, se pagasse retroativo, seria interessante, né? Para o advogado ou previdenciarista, seria uma beleza, o Fernando né? já está procurando um cliente desse agora. Seria a forma de quitar o HB20, né? Receber o atrasado aí. É isso aí. O atrasado da vida toda. Chegamos ao final de mais um episódio, eu acho. Chegamos ao final com aquele pedido para você acompanhar o Projeto Direito Mato nas redes sociais. Confere a gente lá no Instagram e também no Facebook. Confere nossos episódios passados em todas as redes de streaming que você preferir. Dá uma olhada lá na nossa lista. Se você ainda não adquiriu a caneca do Direito do Mato, nós prorrogamos a promoção da Black Friday, então você pode adquirir a sua caneca, que você será aí, aqui o drone o pessoal do drone estava em outra atividade, chegou agora, então você receberá no conforto da sua casa a sua caneca do Direito do Mato para presentear quem você preza, quem você gosta, né? Dito isso, concebidos ou não, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.